A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Desejo a todos vocês aí um excelente domingo, um domingo de paz, um domingo de tranquilidade e um domingo que o Espírito Santo esteja pousado aí sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Estamos aqui mais uma vez para aplicar a aula da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. E ainda dá tempo de você pegar esse link e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Querido, que eu não tenho sombra de dúvida que vai ser bênção para a sua vida. Esse estudo de hoje, ele está, assim, poderoso da parte de Deus. Aproveito aqui também para agradecer ao meu pastor Davi Ferreira, como também a sua esposa missionária Aline, a missionária Magda, aos seus filhos Thalita e Tiago, e ao nosso ilustre pastor Manuel Ferreira. Como eu sempre falo, essa família que foi chamada para uma missão aqui nessa terra, de cuidar de pessoas, ovelhas, famílias, ministérios, empresas e empresários, e cumprem esse chamado de uma forma muito responsável e com muito compromisso e com muito comprometimento. Amém, queridos? Então, ainda dá tempo de você compartilhar esse link nos seus grupos de WhatsApp aí, que eu tenho certeza que vai ser bênção para todas as nossas vidas. E para essa semana, o Senhor colocou no meu coração um tema abençoado que diz assim: a voz de Deus. Querido, muitas das vezes ouvimos vozes e nós temos que ter certeza se a voz que nós estamos ouvindo verdadeiramente é a voz de Deus. Amém? E para estudarmos esse texto, né, que o Senhor colocou no meu coração, a voz de Deus, esse tema, né? Ele nos levou ali no livro de João, capítulo 10, 27, e também no livro de João, capítulo 5, versículos 24 e 25. Foi aonde o Senhor nos levou para que nós possamos fazer esse estudo de hoje. Mas antes, querido, como sempre nós fazemos, vamos orar ao Senhor para entregar esse momento nas mãos dele, que nada que eu venha falar aqui saia do meu coração, e sim, direto do coração de Deus para o seu coração. Então, querida, aí onde você estiver, curve a sua cabeça que nós vamos orar ao Senhor. Meu Deus, primeiramente eu quero te agradecer, Senhor, por este dia na tua presença, Pai. Te agradecer pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida. Te agradecer, Senhor, pelo alimento que chegou em nossas mesas. Te agradecer pelos livramentos que tu tem nos dado a todo momento nas nossas vidas. Quero também te entregar esse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, para que ele seja conduzido por ti, Pai. Que eu não venha falar aqui nada que saia do meu coração, mas que sim, Senhor, que saia direto do seu coração para o coração dos teus filhos. É o que eu te peço e eu já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. Louvado, glorificado, bendito e santo é o nome do Senhor. E agora eu vou compartilhar com você o texto da palavra de Deus para que nós possamos dar início ao nosso estudo da EBD. E como eu já falei para você, nós vamos compartilhar aqui dois textos. Primeiro de João 10, 27 e o segundo de João 5, capítulo 24 e 25. E a palavra do Senhor diz assim para mim e para você, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. João 5, 24 e 25. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Então, esse foi o texto que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse com você esse estudo no dia de hoje. Então, veja bem, querido, que quando nós lemos ali no livro de João 10, 27, o Senhor ele já está dizendo para nós
que as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Então, querido, nós como cristãos sabemos como é importante ter um relacionamento íntimo com Deus e principalmente o quê? Ouvir aquilo que ele pede para que nós venhamos a fazer. No entanto, em determinados momentos da nossa vida, poderão existir o quê? Momentos e circunstâncias que podemos despercebidamente ouvir a voz do inimigo das nossas almas, ao invés de ouvirmos a voz de Deus. Só que isso significa que as vozes do inimigo, né? Isso não significa para mim e para você que a voz do inimigo ela seja mais poderosa do que a voz de Deus. Não, eu não estou falando isso para você, mas sim que todos nós seremos tentados a fazer o quê? O que é errado. A todo momento nós somos tentados a fazer o que é errado. E nós teremos que decidir qual a voz que nós iremos ouvir ou obedecer. E isso é fato nas nossas vidas. Não tem como eu e você fugir disso. Todo momento das nossas vidas nós seremos tentados pelo nosso inimigo. E quando surge, querido, esses momentos nas nossas vidas, nós precisamos fazer o quê? Buscar ao Senhor com todas as nossas forças e com a nossa fé. Para quê? Para nós não cairmos em tentação. Mas parece que nessas horas, né, que nós recebemos essas palavras, fica impossível declararmos ou sabermos se realmente a voz que nós estamos ouvindo é a voz de Deus. Só que essa dúvida que temos no nosso coração, nós não podemos permanecer com ela. Nós não podemos ser enganados por essa inverdade em ouvir a palavra do inimigo. E o pior, querido, que muitas vezes o que acontece? Nós temos dificuldade em diferenciar se nós estamos ouvindo a voz de Deus ou se nós estamos ouvindo a voz do inimigo das nossas almas. E é por isso, querido, que hoje eu vou te mostrar alguns exemplos, à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, como diferenciar a voz de Deus da voz do inimigo das nossas almas. E o primeiro ponto que eu queria compartilhar com você, para nós entendermos bem isso, é analisar se essa voz que você está ouvindo, ela te traz calma ou ela te traz pânico. Então, isso aqui é o primeiro termômetro, é o primeiro análise que nós devemos fazer, se a voz que nós estamos ouvindo e que está entrando no nosso coração, ela está nos trazendo paz ou ela está nos trazendo pânico. E uma das melhores maneiras de nós diferenciarmos a voz de Deus da voz de Satanás é refletir o que você está ouvindo. Se o que você está ouvindo está causando pânico ou paz no seu coração. Normalmente, quando é a voz do inimigo, quando estamos ouvindo a voz do inimigo, você vai ficar de que forma? Você vai ficar com medo, você vai ficar com o seu coração angustiado, você vai ficar com o seu coração apertado ou extremamente ansioso quando você ouvir essa voz, que não é a voz de Deus, que é a voz do inimigo. Agora, quando, querido, nós ouvimos a voz de Deus, a voz do nosso Senhor Todo-Poderoso, o que acontece? O nosso coração, ele recebe o quê? Ele recebe conforto, ele recebe descanso, ele recebe paz no interior do nosso coração. Por mais difícil que seja a resposta que o Senhor possa estar nos dando através de uma palavra, e eu estou dizendo isso para você, querido, por quê? Porque a Bíblia ela nos diz que ele é o quê? Ele é um Deus de paz. Então, se nós estamos ouvindo a voz de Deus, nós estamos ouvindo uma voz de paz. E quando nós vamos ali no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, precisamente no versículo 16, na parte a palavra de Deus nos diz acerca disso. O próprio Senhor de paz lhe dê paz em todo tempo e em todas as formas. Então, o nosso Senhor, querido, ele só nos dá o quê? Palavra de paz para os nossos corações.
Além disso, todas as palavras, né, de Jesus, por mais dura que elas sejam para a minha vida e para a sua vida, ela sempre vai nos trazer paz, ela sempre vai nos trazer alívio para as nossas almas. E se nós pudermos acompanhar ali no livro de João, capítulo 16, versículo 23, Jesus vai estar nos falando acerca disso. Ele diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham o quê? Vocês tenham paz. Ele diz também que neste mundo nós teremos aflições, contudo ele pede para que nós tenhamos o quê? Bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E nós venceremos também através da palavra dele. Então, meu irmão, se você está ouvindo coisas que têm te tirado a sua paz, ao invés de quê? De te deixar calmo, de te deixar tranquilo, saiba que essa voz não vem de Deus. Essa voz não é de Deus. E o que eu e você devemos fazer, querido? Nós devemos orar ao Senhor pedindo que Ele nos livre de todo mal e de essa voz contrária à voz dele. E que venha aumentar o quê? A nossa fé, para que nós possamos continuar fazendo e crendo naquilo que vem dele e na palavra dele. E a segunda análise, querido, que eu gostaria de fazer com você é se essa voz que você está ouvindo, ela vai contra a palavra de Deus. Qualquer voz que você ouça que vá contra a palavra de Deus, você pode ter certeza que essa voz não é voz de Deus. Essa voz não vem de Deus. Um sinal claro de que você está ouvindo a voz de Satanás e não a voz de Deus é quando ela contradiz o quê? As Escrituras. É quando ela contradiz a palavra do nosso Deus. O diabo ele vai te dizer que não tem problema em pecar e que o pecado que você está cometendo ou possa estar cometendo não vai prejudicar você, não vai prejudicar as pessoas que estão ao seu redor, mas isso é uma grande mentira do diabo para a minha vida e para a sua vida. Quer ver um exemplo que eu vou te dar acerca disso? Veja o que Jesus disse sobre o inimigo das nossas almas. Jesus nos deu um texto na palavra dele que está no livro de João, capítulo 8, versículo 44. Lá ele diz para mim e para você, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então aqui Jesus já é bem claro para mim e para você, através da sua palavra, dizendo que o diabo, ele é o quê? Ele é um homicida desde o princípio. Ele diz o quê? Que não há verdade nele. E ele é o pai da mentira. Então aqui nós já vemos acerca de que vozes contrárias à voz de Deus, né? Essa voz é mentirosa, essa voz ela vem do inimigo e nós não deveremos dar ouvido a essas vozes. Então, querido, nós fomos chamados para quê? Para obedecer e ouvir o quê? A palavra de Deus. E quando nós fazemos isso, o Senhor nos revela o quê? Quando nós ouvimos verdadeiramente a voz de Deus, ele nos revela a sua bondade, ele nos protege e ele nos abençoa a todo momento das nossas vidas. Então, querido, eu gostaria que você se lembrasse disso. Se a voz que você está ouvindo te leva a pecar e te distancia da palavra de Deus, essa voz, querido, não é a voz de Deus. E a terceira coisa que eu gostaria de compartilhar com você é se essa voz que você está ouvindo atrapalha a sua vida de oração. Uma das coisas mais importantes na vida do cristão, na minha vida e na sua vida, é o quê? É a oração. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, pois é a oração que nos aproxima de quê? De Deus. É orando que nós falamos com o Senhor. E a oração, ela nos protege, ela nos alimenta nossas almas e nos traz calma para os nossos corações. E para que você entenda isso, eu gostaria de compartilhar outro texto com você da palavra de Deus que está em Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7, onde o apóstolo Paulo, ele nos fala
não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. E aí ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, querido, aqui a palavra está sendo clara para mim e para você, que quando nós ouvimos a voz de Deus, nós recebemos o quê? Nós recebemos uma paz que excede todo entendimento. Amém, querido? E a quarta coisa que eu gostaria de compartilhar com você: se a voz que você está ouvindo, ela mexe com o seu emocional. E essa, querido, é uma das formas mais difíceis de identificar a voz de Deus da de Satanás. Por que eu estou te dizendo isso? Porque por mais que possamos nos sentirmos o quê? Eufóricos, por mais que nos sentimos o quê? Animados e emocionados ao ouvir o Senhor falando conosco, nós devemos de ficar o quê? Atento, na torre de vigia. Por quê? Porque o diabo ele gosta de usar a emoção das pessoas para quê? Para enganá-las, para criar dúvida em seus corações, para impulsioná-las ao erro e ao pecado. Quando o Espírito Santo de Deus vem e fala conosco, ele não deixa dúvida na nossa mente e nem no nosso coração. Ele sempre nos conduz o quê? A verdade, a voz de Deus e a voz do Espírito Santo, ela sempre nos conduz à verdade. Já a voz do diabo, querido, o que ela usa? Ela usa falsas religiões, ela usa falso ensinamento, né? Falsas emoções nos nossos corações, para quê? Para nos levar ao pecado e nos afastar da presença de Deus. E ele faz isso, para que ele faz isso? Para nos iludir e que nós acharmos o quê? Que estamos no caminho errado, que não estamos no caminho do Senhor, que o Senhor não é conosco. Mas, querido, se essas emoções e euforias não nos levam a uma mudança de caráter ou uma mudança de vida, então isso está dizendo para mim e para você, querido, que isso não vem de Deus e que essa voz que estamos ouvindo não é a voz de Deus. Para que você entenda, querido, existem alguns religiosos que acreditam estar em comunhão com Deus. Por quê? Por causa das manifestações e emoções eufóricas que acontecem durante os cultos que eles promovem. Mas, na verdade, nós temos que estar atentos acerca disso. Eles podem estar o quê? Sendo enganados pelo diabo sem eles saberem. E é por isso, querido, que devemos de ter cuidado quando estamos precisando buscar o quê? A Deus, ouvir a voz de Deus, buscar a voz de Deus. Nós temos que saber bem aonde estamos indo, aonde nós estamos indo buscar a presença de Deus e a voz de Deus. Será que nós estamos indo no lugar certo? Então, querido, por que eu estou te falando isso? Tem muito oba-oba por aí que não tem nada a ver com a voz de Deus. E nós temos que estar atento a isso. Por mais que a nossa emoção fale mais alto nesses momentos das nossas vidas, nós precisamos manter o quê? Nós precisamos manter a calma, nós precisamos manter a sabedoria e nós precisamos manter a vigilância e pedir o quê? Discernimento a Deus para não sermos manipulados por nada e nem por ninguém. Amém? E a quinta coisa, querido, que eu gostaria de compartilhar com você é se a voz que você está ouvindo te faz sentir inútil. E essa, querida, é uma das maiores armadilhas do diabo. O que? Nos confundir e fazer com que nós venhamos nos tornar inútil. Então, se você está ouvindo alguma voz, que essa voz está te levando a te tornar inútil, pode ter certeza que essa voz não vem de Deus. Isso é uma estratégia de Satanás, nos tornar o que? Inútil.
e tentar nos convencer de que não vale a pena de nada nós acreditarmos no Senhor, nós seguirmos o Senhor. Então, a todo momento, o diabo ele vai tentar, na minha vida e na sua vida, nos tornar inútil diante do nosso Deus. E nesse momento, quando nós deixamos o que? Isso entrar em nossos corações, nós começamos o que? A questionar. Nós questionamos, a fazer pergunta do tipo: será que Deus me ama? Por quê? Porque se eu estou passando por tudo isso, cria essa dúvida no meu coração: será que Deus me ama? Se eu estou fazendo a vontade dele, por que todas essas coisas estão acontecendo na minha vida? Então, querido, se essas dúvidas estão sendo geradas no seu coração, eu quero te dizer nesse dia de hoje, pode ter certeza que essa voz que você está ouvindo, essa voz não é de Deus. Essa voz não vem de Deus para a sua vida. Essa é o quê? É a estratégia de Satanás plantar semente de dúvidas na minha vida, na sua vida, na minha mente, na sua vida, para quê? Para que eu e você, para que nós venhamos nos afastar de Deus, para que nós venhamos a nos afastar da presença de Deus. Mas sabe que isso, querido, não vem do Senhor. Muito pelo contrário, isso é o diabo querendo que você duvide do amor de Deus por você. E que ele te leve o quê? A desistir dos planos que Deus tem para a sua vida, dos propósitos que Deus tem para a sua vida. Então, por isso, querido, eu gostaria de te dizer e falar para você não pensar que Deus te ama somente quando as coisas vão bem. Não! Ele te ama sempre, em qualquer circunstância e em qualquer situação. Creia que até mesmo no sofrimento, Ele é Pai. Amém? Ele te ama. Sabe que você precisa dele. E sabe que Ele sempre vai lançar sobre a sua vida o melhor. As dores do mundo são resultado de quê? Do pecado e do diabo, que veio para quê? Para roubar, matar e destruir. Mas só o Senhor sabe o que eu e você precisamos. Só o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida e para a sua vida. A palavra de Deus diz que Jesus veio para quê? Para nos dar vida e vida em abundância. E Ele quer, querido, que eu e você, que nós saibamos o quanto Ele nos acha importante, o quanto Ele nos preocupa conosco. Portanto, querido, Jesus, Ele te ama, Ele te aceita da forma que você é, Ele te limpa, Ele cuida de você, Ele te restaura, e foi Ele que te escolheu, não foi você que escolheu Ele. Mesmo que você, querido, não ache isso, ou não aceite isso no seu coração, eu quero te dizer que a sua opinião não vai mudar o amor que Ele tem por você. A sua opinião não vai mudar o amor que o Senhor tem por você. O pecado não vai mudar o amor que Jesus tem por você. E as circunstâncias, querido, da minha vida e da sua vida, que nós possamos estar passando, não poderá mudar o amor de Deus pelas nossas vidas. Então, querido, para que você entenda isso que eu estou te falando, eu quero passar para você uma declaração do próprio Senhor. E essa declaração, ela está no livro de Isaías, capítulo 43, no versículo 1 até o 5. Você vai ver que coisa linda o Senhor fala para mim e para você. Versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Aí ele diz assim, tu és meu. O Senhor aqui está dizendo que tu pertence a ele, querido. Versículo 2, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão.
Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E no versículo 3 ele diz assim, querido: eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel e o Salvador. Então o Senhor, querido, está dizendo para mim e para você que Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Santo de Israel e Ele é o meu e o seu Salvador. Ele diz: dou o Egito como resgate por você, e a Etiópia e Sabá em troca de você. E no versículo 4 ele diz, querido: visto que você é precioso, honrado à minha vista, porque eu te amo. Olha que palavra linda, querido. O Senhor está falando para mim e para você que nós somos preciosos e honrados para Ele e que Ele nos ama. Ele diz: darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. E no versículo 5, querido, ele fecha: não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente tirei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Então, querido, que palavra é essa que o Senhor nos dá através de Isaías 43, versículo 1 e 5? Ele diz para mim que foi Ele que nos criou. Ele diz para mim e para você que nós somos dele, que Ele estará conosco em todos os dias das nossas vidas. Ele diz para que nós não tenhamos dúvidas que Ele é o Senhor, Ele é o Deus, Ele é o Santo de Israel e foi Ele que nos salvou. E aí, querido, a coisa linda também, ele diz o quê? Que nós somos preciosos para Ele, que Ele nos honra e que Ele nos ama. E ele finaliza, e nós temos que tomar essa palavra no nosso coração. Ele diz: não tenha medo, pois eu estou com você. Então, querido, não tenha sombra de dúvida que o Senhor, Ele está conosco em todos os dias das nossas vidas. E nós nunca podemos confundir a palavra de Satanás com a palavra que vem diretamente do Senhor para os nossos corações. Amém? Então, querido, eu gostaria de finalizar esse estudo lembrando desses 5 tópicos que nós falamos acerca de identificar a voz de Deus. O primeiro tópico que eu falei com você é se a voz que você está ouvindo, ela te traz calma ou pânico. Se liga nisso. Isso é um dos termômetros para nós medirmos se a voz que nós estamos ouvindo é a voz de Deus ou a voz de Satanás. O segundo tópico que eu falei com você é que se a voz que você está ouvindo, ela vai contra a palavra de Deus. Terceiro tópico que eu falei com você, se a voz que você está ouvindo atrapalha a sua vida de oração. Quarto tópico que nós estudamos e aprendemos aqui hoje, se a voz que nós estamos ouvindo, ela mexe com o nosso emocional. E finalizamos, querido, com o quinto tópico, estudando que se a voz que nós estamos ouvindo, ela nos faz sentir inútil. Então, querido, se vozes que você está ouvindo não te traz calma, te traz pânico, ela vai contra a palavra de Deus, ela atrapalha a sua oração, ela mexe com o seu emocional de forma negativa e ela te faz sentir inútil, pode ter certeza, querido, que essa voz não é a voz de Deus. Então aí, querido, onde você estiver, receba essa palavra da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós vamos orar ao Senhor para que essa palavra seja fortalecida no nosso coração. Aí onde você estiver, querido, curve a sua cabeça, que nós vamos orar ao Deus Todo-Poderoso. Pai amado, Pai querido, obrigado por este estudo, Pai amado, abençoado e abençoador para as nossas vidas, Pai. Que estudo foi esse, que palavra foi essa que Tu nos concedeste na tarde desse domingo. Muito obrigado, Pai amado, por abrir os nossos olhos acerca, Pai amado, da palavra que muitas das vezes ouvimos e não vem de Ti. Então, Tu foi bem claro em nos falar, se a palavra que nós ouvimos, Senhor, não nos traz calma, nos traz pânico, essa palavra não vem de Ti. Como também, Senhor, Tu nos ensinou aqui hoje que toda palavra que a gente ouve, que atrapalha a nossa oração, essa palavra não vem de Ti. Toda palavra que a gente ouve, Senhor, que mexe com o nosso emocional de forma negativa, essa palavra não vem de Ti. E toda palavra que nós venhamos a ouvir, Pai amado, que nos torna inútil diante de Ti,
essa palavra também não vem de ti. Então, Pai amado, muito obrigado por todas essas dicas, por esse ensinamento que tu nos proporcionaste, Senhor, nesse dia de hoje. Que nós possamos, Pai amado, guardar essa palavra em nossos corações e colocá-las em prática em todos os dias das nossas vidas. Que os teus filhos, Pai amado, possam ter recebido essa palavra. Que os seus corações sejam um coração de terra fértil, que receba essa palavra e que ela multiplique a 100 por 1 no coração de cada querido e querida que está nos ouvindo aqui hoje, Pai. E que nós possamos, em todos os dias das nossas vidas, colocar essa palavra, Pai amado, acerca do que estamos ouvindo, se vem de Ti ou se vem de Satanás, em todos os dias das nossas vidas. Ficou bem claro para nós, Pai amado, como nós vamos discernir se a palavra que estamos ouvindo vem de Ti ou vem dos inimigos das nossas almas, Pai. E é o que eu te peço e eu já te agradeço, em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. Louvado, glorificado, bendito e santo é a palavra do Senhor. Que estudo foi esse, querido, que o Senhor nos proporcionou nesse dia de hoje? Como eu estou vibrando com esse estudo acerca de identificarmos realmente o que estamos ouvindo. Se é a palavra de Deus ou se é a voz do inimigo das nossas almas. Querido, muito obrigado por você estar aí até esse momento. Isso prova para o Senhor que você está buscando intimidade com Ele, conhecimento da palavra dele para você aplicar no seu dia a dia, no dia a dia da sua família e no dia a dia da sua empresa. E pode ter certeza, querido, que o Senhor, Ele se agrada muito dessa sua atitude. Pode ter certeza disso. Amém? E hoje, querido, nós te aguardamos ali na ADMA, na Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, para você participar conosco do culto da Santa Ceia. Eu não tenho sombra de dúvida, querido, que tem uma palavra do Senhor te aguardando e que vai fazer toda a diferença na sua vida, no seu dia a dia, na sua semana, no seu mês e no seu ano e no seio da sua família. Então, não falte, nos faça uma visita nesse dia de hoje, a partir das 18h30. Amém? Muito obrigado por você estar aí até agora nos assistindo. Que você tenha uma semana, um mês, um ano abençoado com toda sorte de bênção e coisas boas. Aí onde você está, você pode dizer amém, querido?